Olá, boa noite a todos que estão aqui nessa noite conosco. Estamos em mais uma live aqui do nossa Holistic Psiquiatria. E meu nome, Wellington Pereira. Atualmente estou como diretor técnico aqui da Clínica Holistic, da equipe, também damos suporte aí ao nosso Hospital Dia. E essa noite nós iremos falar sobre um tema muito caro, super importante em todos os ambientes da área de saúde, que é a importância da família no tratamento psiquiátrico. Como vocês sabem, está aberto inicialmente aí para vocês poderem mandar perguntas e vamos estar aqui interagindo. Algumas perguntas já chegaram aqui conosco e assim que forem chegando novas, nossa equipe aqui irá dar um suporte para a gente. Ok? Então, nosso tema de hoje é a importância da família no tratamento psiquiátrico, Isso é importante a gente pensar que nem foi de todo sempre, desde quando começou os hospitais manicomiais, os hospícios, que a família sempre participou do tratamento, junto com a equipe. Até mais ou menos a década de 50, ainda era muito negligenciado a participação da família dentro do espaço terapêutico e realizando um trabalho com a equipe multidisciplinar. O saber era muito ainda um saber psiquiátrico, onde se tratava a doença e o paciente, e depois a equipe era conduzida e informada sobre o tratamento. Depois da década de 50, que começou como posso dizer, as teorias psicodinâmicas começaram a ver a importância da família no tratamento, começaram a pesquisar sobre o papel da família no tratamento. E depois disso é que começaram as outras abordagens a realizar também esse tipo de intervenção, não só com o paciente, mas também com a família. E depois disso, mas só depois nos anos 2000 em diante, que foi se intensificando cada vez mais o papel da família e cada vez mais botando com a corresponsabilização no processo terapêutico. Hoje, devido às novas tecnologias na área de saúde, nós percebemos de que a família tem um papel importantíssimo no tratamento de qualquer paciente psiquiátrico, seja ele com diagnóstico de depressão, bipolar, dependência química, personalidade. A família tem um papel significativo que irei responder ao longo aqui da noite. Então, a primeira pergunta que chegou aqui para a gente foi: como levar um parente que não quer ir para a consulta porque acha que não precisa? Essa é uma pergunta super importante, porque nem todos acham que estão doentes, nem todos acreditam que necessitam de um tratamento psiquiátrico. Principalmente, primeiro, por causa da questão do preconceito que tem em falar sobre transtorno mental, em falar que está adoecido tendo algum sintoma, tendo algum diagnóstico. Então, todos têm uma certa limitação em poder abordar isso, tanto com profissionais da área de saúde, como também com os familiares. Então, é importante começar pela conversa, pelo bate-papo, por um processo mais informativo inicialmente com essa pessoa, esse familiar, para poder começar a ter uma condução e demonstrar qual realmente a importância de ele seguir um tratamento. Ir para uma consulta, ir em um hospital psiquiátrico, ir em um ambiente psiquiátrico quando não se conhece, gera realmente muito medo, muita insegurança devido ao passado que nós temos sobre a questão da saúde mental. Antigamente era muito aquela imagem dos hospitais, dos manicômios, cheios de grades, parecendo com presídios. Depois desse processo de humanização dos hospitais, que começaram a se desenvolver clínicas psiquiátricas e que demonstram um outro ambiente que não um ambiente prisional, mas um ambiente mais acolhedor, mais afetuoso. Mas para se levar alguém a fazer esse tratamento, tem que começar pela conscientização, tem que começar pela informação, procurar meios que possam ajudar ele a se informar,
procurar matérias, conteúdos que possam fazer com que o outro comece a se sentir à vontade para depois sim ir, né, levar essa pessoa, esse familiar para algum tipo de consulta, ou com psicólogo, psiquiatra, terapeuta ocupacional, depende com quem seja quem vai fazer uma avaliação inicialmente, né? Mas também tem aqueles casos de pessoas, né, que são muito resistentes, mas que têm começado a se colocar em risco, têm tido um descuido da própria imagem, com o corpo, com as atividades da vida diária, da vida do cotidiano. Então, isso pode começar a complicar e trazer consequências graves para aquela pessoa, como para a própria família. Aí sim já precisa de uma intervenção mais dura, mais segura, né, da família, para poder fazer com que essa pessoa seja conduzida a alguma modalidade de tratamento. Que hoje, né, temos várias modalidades de tratamento. Temos as consultas ambulatoriais, feitas por psiquiatras, às vezes de 15 em 15, uma vez no mês, ou com um psicólogo, que aí tem um trabalho mais semanal, uma vez por semana, ou duas, depende muito de cada caso, mas que já tem um tratamento contínuo. Tem outros casos que aí é mais ou menos uns 10% da população que necessitam realmente de uma intervenção mais intensiva e de um tratamento mais intensivo. E aí são os casos das internações, que gera mais ou menos de 15 a 20, 30, 45 dias, vai depender muito como é a evolução de cada caso. Aqui na Olist, a gente sempre teve uma cultura de incentivar a pessoa a fazer o tratamento ambulatorial e nos casos de uma internação que a gente possa trabalhar internações breves, curtas ou de médio prazo para que possamos dar suporte tanto para o paciente quanto para a família para que ele possa, né, voltar a ter sua vida normal, voltar a ter sua vida de forma mais salutar e continuar seu tratamento no ambiente ambulatorial. Temos também nosso, né, Hospital Dia, que aí são para aqueles pacientes que já saíram de uma possível crise e estão necessitando de um acompanhamento intensivo com um cuidado mais próximo. Esses pacientes podem ir de 1, 2, 3 vezes na semana no tratamento, no serviço do Hospital Dia, né? E aí lá ele vai ter um acompanhamento também, né, de uma equipe multidisciplinar, assim como na internação. E é feito todo um plano terapêutico para saber, né, como é que será a condução do tratamento desse paciente lá no Hospital Dia. E também temos, no caso, a nossa residência terapêutica, que oferece uma moradia assistida aos pacientes, onde ele tem a própria casa deles, tem um ambiente natural deles, onde eles saem, dialogam com o próprio território, conversam, fazem suas atividades externas, fazem sua atividade interna. É uma casa onde se vive, mas que tem uma equipe que dá um suporte mais terapêutico, né, com psicólogos, psiquiatra, terapeuta ocupacional, oficineiro, uma equipe também multidisciplinar. Então, esse parente ou conhecido que vocês queiram ajudar ou levar, ou que vê, que conhece aquela pessoa que necessite de ser levado a uma consulta, né? Todas essas informações podem ser oferecidas ou ofertadas para o paciente conversar, e se não souber como conversar, de poder orientar mesmo a ele pesquisar por conta própria ou convidar algum profissional para poder, né, ajudar, que possa ser conhecido da família ou de alguma clínica, né? Vamos ver se chegou alguma pergunta aqui atual, né? Deixa eu ver. A família pode ser a razão do problema do paciente? Como lidar com essa situação? A pergunta que chegou de Arnaldo, né? Arnaldo, eu diria a você de que razão do problema não, mas quando tem alguém adoecido na família e aquilo se prolonga em um tempo, geralmente todos adoecem, né? Então começa a retroalimentar um mal-estar dentro da dinâmica familiar, que faz com que os sintomas prevaleçam, permaneçam. E isso faz com que não haja uma melhora do quadro, né? Então, quando se tinha apenas uma pessoa que estava sofrendo daquilo, passa a ter 2, 3, 4 adoecidos dentro do ambiente familiar. E isso faz com que dificulte realmente, né, a melhora, no caso dessa pessoa que está sofrendo com isso, ou daqueles outros que adoeceram logo em seguida.
Então, a família ela acaba adoecendo junto e acaba retroalimentando um sintoma, um mal-estar que já acontecia anteriormente, entende? E para lidar com essa situação é demonstrar para os familiares que necessitam também realizar o tratamento, necessitam estar acompanhados, né? Se você começa a perceber que existe uma dinâmica que já não está mais saudável dentro daquele ambiente, então é importante fazer com que os outros que o circundam possam também ser levados, ser conduzidos a um tratamento, a uma orientação, e a um processo mesmo psicoeducativo por uma equipe especializada, né? Então, essa é a minha resposta para você, Arnaldo. Uma terceira pergunta que chegou para a gente também é: quando os pais do paciente estão cansados e sem aguentar mais a situação, o que fazer? Essa pergunta aqui é algo que acontece muito, né? Porque geralmente quando são casos de pacientes mais crônicos, que já sofrem há um determinado tempo e que já vem adoecendo a longas datas, onde tem uma inconstância em seguir o próprio tratamento, isso faz com que gere um desgaste, né? E quadros graves também, principalmente com ideação suicida, onde o paciente tem uma desesperança em querer continuar vivendo, então isso favorece com que quem está ao seu redor fique cansado, né? Queiram desistir também. E aí a importância de inserir a equipe especializada para poder dar o suporte, né, a esse familiar. Porque é difícil quando tenta várias e várias vezes e o outro não consegue sair do lugar e não consegue avançar com as coisas, né? Ou prefere insistir ali naquele mesmo erro. E aí a família começa a ficar desesperançosa. É muito comum isso se vê em pacientes num caso de transtorno por uso de substâncias psicoativas, né? Porque às vezes por muito desconhecimento acha de que, não, fulano não tem vergonha na cara, fulano é encostado, não gosta de se movimentar, e aí a família vê aquela pessoa recaída, usando várias vezes, ou se reinternando várias vezes, e não percebe de que necessita ainda de um acompanhamento e decidir realmente de que precisa sair daquela posição. E aí a família entra em um desgaste muito grande das relações, um desgaste emocional muito grande, que muitos preferem às vezes jogar a toalha do que continuar tentando. Ou até mesmo desistem antes mesmo de procurar ter esse momento de cuidado, de assistência para ele próprio, né? De procurar ajuda mesmo, ou com psicólogo ou com psiquiatra, mas contanto que ele tenha esse suporte. Atualmente, geralmente em clínica, falando aqui da Olist, nós oferecemos grupos terapêuticos de orientação familiar, né? Onde os familiares dos pacientes possam ter um espaço para eles falar, né? Para eles colocarem as angústias, para eles poderem ver o que os outros trazem, quais são as dificuldades enfrentadas pelos outros, que a partir dali também identifica-se com o discurso do outro e tenta ver como poder dar uma guinada, como poder sair daquele marasmo que estava, de sair daquela dificuldade que se encontravam e poder encontrar um caminho para poder resolver suas questões, né? Então, o trabalho da equipe vai poder ser esse, né? Acolher, né, esses familiares que estão cansados de tentar, cansados de ajudar o outro e não ver respostas, e a equipe poder dar esse suporte de orientação, de estratégia, de algumas possíveis soluções, né, que já aconteceu com um e com o outro, e na roda de conversa, às vezes quando é em grupo, de eles poderem ter orientações e saber como conduzir dali para frente, né? Mas principalmente de ter um espaço onde eles possam colocar suas angústias, que possam colocar seus medos e suas inquietações, né? Uma outra pergunta que acabou de chegar aqui para a gente, né, pergunta de Eduardo, né? Como deve ser a participação da família com o paciente na prática do cotidiano, no ambiente familiar? Ótima pergunta, Eduardo, né? É importante que a família, ao ser orientada, quando
está no ambiente familiar, né, principalmente quando passa por algum tratamento, de que ela possa sair daquele estado de vigília inicialmente o tempo todo, de sobressalto, né, como nós falamos, o tempo todo, e possa tentar relaxar e favorecer um clima de discussão, que possa favorecer um clima onde todos possam se sentir à vontade de poder colocar os acordos, as inquietações, o que está dando certo e o que não está dando certo. Então, na prática, a família precisa cada vez mais dialogar com o seu familiar, né? Precisa estar junto, saber qual é a sua parte da responsabilidade, qual é a parte do outro, poder, nesses acordos, deixar bem claro qual a conduta e qual a orientação que precisa ser seguida, né? E perceber também quais são os seus limites, porque não adianta nada a família querer ajudar e o tempo todo está ultrapassando o limite da família, está ultrapassando o limite do outro, e aí começa a ficar um clima super desconfortável para quem está vivenciando aquilo, e faz com que, ao invés de aproximar, se afaste. E então, ao invés de ajudar, né, começa a ter um prejuízo nesse tipo de ajuda e afastando cada vez mais o familiar né, que precisa que ele esteja muito mais no suporte, né, emocional, social, psicológico, do que nesse clima de pressão, né? Então, na prática, na minha visão, a família ela tem que ser parceira, né? Ela tem que estar junto e não nesse movimento de sobressalto achando que é como um carcereiro que tem que estar ali fiscalizando o familiar, fiscalizando o que todo está fazendo o tempo todo, e aí gera todo esse clima, né, contrário, de que não favorece a continuidade da pessoa no ambiente familiar, né? Para a nossa próxima pergunta: quando a família coloca os cuidados apenas como responsabilidade da instituição? Aqui é onde a armadilha para a instituição, né? Se a gente for pensar, né, nos 3 ou 4 âmbitos de tratamento que eu falei aqui, né, que é o ambulatório, internação, hospital-dia ou residência terapêutica, né, a família ela realmente é parceira da instituição, ela é parceira do tratamento, ela também está dentro do tratamento do paciente. E a partir do momento que ela começa a delegar a responsabilidade somente para a instituição, aí que tem uma coisa errada, que é as coisas que precisam mudar, né? Porque a instituição ela não vai paternalizar o paciente ou a família, ela não vai ocupar um lugar de que é totalmente responsável, né, pelo paciente, porque a partir do momento que entra aqui na nossa instituição, é deixado bem claro nos acordos de que a família ela é parceira, é coadjuvante. O protagonista vai ser sempre o paciente, mas a família também é coadjuvante e necessária e fundamental no tratamento. Então a instituição não deve assumir somente a responsabilidade do caso. Ela deve estar ali convocando as pessoas que estão responsáveis ao redor desse paciente e fazendo com que cada um reconheça qual o seu papel no tratamento, reconheça qual o seu papel diante daquela situação que foi exposta, que foi colocada, e principalmente reconheça o seu papel na evolução do tratamento do seu familiar, né? A família tem a sua responsabilidade, a família tem a outra e o paciente principalmente tem o dele, né? Então por isso que a instituição ela nunca deve assumir esse lugar de que vai dar conta de tudo, de todos os âmbitos do paciente e adotar esse paciente como se fosse filho teu, né, para poder dar esse direcionamento. Por isso que aqui nós só aceitamos fazer qualquer tipo de tratamento quando a família está junto conosco, né? Espero que eu possa ter respondido essa pergunta, né? E eu até me confundi, né? Nem terceira, foi a 4ª pergunta, né? Temos uma outra aqui de Irlene Silva, né? Ó, pode ser até minha parente, não sei, né? Que eu sou Wellington da Silva também. Qual o principal sinal
de que a família também precisa de ajuda? Ótima pergunta, Irlene, né? Para mim, o primeiro sinal que a família já demonstra que precisa de ajuda é quando percebe que a irritabilidade já está no nível altíssimo, a insatisfação, as queixas começam a aparecer e principalmente quando começa a gerar um clima de desconforto muito grande, um clima de que nada está bom e de que está começando, ao invés de ajudar, está começando a problematizar a situação que está vivendo. E isso, a família começa também a reproduzir muitos sintomas que o paciente estava reproduzindo. Ou para um estado de ausência total, e aí de abandono e de que não quer mais dar conta das coisas, ou para o outro lado de que é invasiva demais, de agressiva demais e começa a ultrapassar os limites dos acordos que foram colocados desde o início, né? Então, quando a família começa a adoecer, é quando a família começa a entrar no mesmo circuito do paciente, né, sem querer, nem sem querer, mas sem conseguir reagir, sem conseguir ter uma resiliência, paciência, cuidado consigo próprio e poder estar junto com o seu familiar ali para poder avançar com isso, né? Então, é muito comum sim de que a família possa vir a adoecer, por isso a importância de a gente oferecer esse espaço de escuta para as famílias, né? Mas se você já percebe de que algum familiar seu já está adoecendo ou que não está sabendo como lidar com isso, nada melhor também de você colaborar com as informações que você tem, favorecer de que ela também conheça, né, esse processo de escuta, esse processo de tratamento da própria família. Então, a informação é sempre o que ajuda, seja ela impressa, seja ela online, na televisão. O importante é recorrer a essas informações e poder também colaborar com o outro que não conhece e oferecer esse tipo de informação, endereço do site, já que hoje tudo é tecnológico, né, mas compartilhar também com o outro, né? Ok? Então, continuando aqui com nossas séries de perguntas, né? Qual o real papel da família durante uma internação? Aqui está questionando, né, específico da internação psiquiátrica. Então, na internação, existem fases, né? Posso começar a dizer assim. Existem fases do processo do tratamento na internação. A primeira fase, de que é no momento super agudo, onde todos estão assustados, o paciente está assustado, a família está assustada, está insegura, está com medo, né, com muitas das vezes com um sentimento de culpa por ter tomado aquela atitude, por achar ainda de que foi uma invasão ao espaço do outro, né? E então, assim, aí é o papel da equipe multiprofissional de poder dar o suporte, acolher, tirar esses medos, desconstruir esses medos, poder fortalecer a família e demonstrar para ela de que o papel dela ali vai ser de suporte, né? Poderia listar aqui uns 4 papéis específicos que a família pode ocupar. Para mim, o primeiro é um papel de suporte. Suporte emocional, suporte social, suporte familiar, para que o outro possa perceber de que esse ato do internamento foi um ato de amor, foi um ato de cuidado, né? De que a família teve que tomar essa medida para favorecer a vida, para favorecer um momento de que o outro precisava, né, de algum tipo de intervenção para poder demonstrar de que as coisas não estavam indo bem. Então, esse papel de suporte, esse papel de companheiro ali da relação com o familiar é importantíssimo. O segundo papel para mim, que eu penso que da família na internação, é de reconstruir os acordos e cada um saber os seus limites, né? A família precisa saber quais são os seus limites, qual é o limite do outro, né? Saber desconstruir muitos estigmas, muitos paradigmas e muitas fantasias que acaba construindo do outro. Então, a família vai precisar realmente reorganizar
esse ambiente familiar ao qual aquele familiar irá sair e irá retornar para aquela casa. A família tem que ter também, para mim, um papel de colocar seus incômodos, suas queixas, o que não estava dando certo, um papel mesmo de confrontar o outro, mas no sentido de construção, no sentido de poder desconstruir algumas fantasias que eram criadas anteriormente e alguns medos também, né? Porque muitos familiares às vezes ficam com medos e com receios de o que eu posso fazer com o outro, o que eu posso fazer para o outro mudar, né? E aí a família cria muita fantasia referente a isso, então precisa, né, desconstruir esse sentimento, essa cultura até que acaba se instaurando dentro de casa e fazer um movimento diferente e desconstruir isso, né? E para mim um outro papel também de que a família tem que participar na internação é de ser corresponsável do tratamento, mas nunca tirar o lugar de protagonista do outro. É justamente saber de que é coadjuvante do processo de tratamento, que a família está ali para dar suporte, está ali para dar o lado emocional, social, o limite, né, a responsabilidade ao outro, mas nunca querer fazer pelo outro e agir passando por cima do outro, sem saber quais são os seus desejos, sem saber quais são as suas vontades, né, sem saber às vezes até quais são as angústias do outro, né? Então, a família precisa realmente ser orientada e direcionada dentro da internação para que ela possa desconstruir muitas coisas, né? Muitas famílias vêm com muito medo principalmente, e depois como é que vai ser quando ele retornar para casa? Não quero me envolver no tratamento, deixa ele perceber que ele precisa se tratar sozinho. E a gente vai desconstruindo isso e dizendo não, né? Você tem que participar desde o início, né, do tratamento do seu familiar. Seja no contato direto, no vínculo direto através das visitas, né, seja nas conduções com o terapeuta, nas entrevistas de conflitos e de acertos, né, etc. Até durante e até o momento final do tratamento, até o pós-internamento, né? Alguns casos no internamento, como é o caso do programa de dependência química, né? Geralmente no programa de dependência química o paciente fica no mínimo aí uns 7 dias sem o contato com o familiar. Cada caso, né? Assim, não tem como determinar, vai ter que ser no mínimo 7 dias, porque existem muitos casos de internamento voluntário, a pessoa vem como forma de prevenção para não ter a recaída. Então a gente percebe que não há necessidade, então cada caso é avaliado. Mas naqueles casos que a pessoa vem recaída, sob efeito, sob o uso da substância, no descontrole total da substância, onde há uma internação, na maioria das vezes, involuntária, aí sim nós damos esse prazo aí de 7 dias e avaliando a cada dia para que a gente possa ver se é o momento certo e adequado para que o familiar possa ter o contato, né? E quem determina o momento do contato é a equipe. A partir do quadro que se apresenta diante da internação, né, aí verificamos se é o momento adequado ou não. Então usamos inicialmente esse tempo, no caso de dependência química, antes do primeiro contato com o familiar, para tentar desintoxicar os laços, né, que é o que vocês chamaram aqui para mim como se a família também tivesse adoecida. E na maioria das vezes, no caso de dependência química, a família já é coparticipativa do próprio processo de recaída e de uso constante, né? Às vezes é familiar que dá o dinheiro para ir lá na boca e usar, né, e etc. Então a gente tenta usar esse momento para desintoxicar, fazer esse trabalho, né, que gerou o conflito familiar e também para ir trabalhando de um lado com a família, do outro com o paciente, até poder ter esses momentos de encontro onde o próprio processo da internação é discutido naquele momento, qual foi o motivo, o objetivo da internação, onde se quer chegar, né? Porque a gente pensa de que o principal objetivo da internação é fazer com que o paciente tenha adesão ao tratamento, né? E junto a isso, nós temos o objetivo também de que a família possa se responsabilizar, corresponsabilizar
mas não ocupar nem o lugar da culpa, nem o lugar daquele que oprime o próprio tratamento do seu familiar, né? Então, na internação existem essas fases, posso assim dizer, de que geralmente a primeira fase é o momento do medo, da insegurança, de não saber como é que conduzir, não saber como lidar com o outro. O segundo momento, onde já é trabalhado mais aí os conflitos, as relações conturbadas que estavam vivendo dentro de casa, começando a estabelecer alguns acordos, alguns novos acertos, né, para poder, no terceiro momento, que é o momento da alta, o paciente e a família estarem mais orientados, né, através do trabalho de psicoeducação que é feito através da equipe, e a pessoa ser direcionada para o trabalho ambulatorial, que é o pós-internamento, onde a pessoa vai estar, né, totalmente autônoma para poder querer ou não querer o seu tratamento de forma ambulatorial com a equipe que estava assistindo dentro da internação, né? Matheus está dizendo aqui que eu acabo falando demais, né, mas estou tentando reduzir e simplificar aqui né, minha fala. Nossa próxima pergunta é de Joana, né? Muitas vezes existem outras questões no âmbito familiar. O paciente, por vezes, é o próprio chefe da família. Como lidar com essa situação? Como exercer a autoridade e resolver os conflitos que essa ausência causa? Nossa, Joana, ótima pergunta e profunda também, né? Vamos responder por parte, né? Como lidar com essa situação no qual, né, que o paciente, muitas das vezes, é o próprio chefe da família. Delicado, mas precisa ser tratado de forma incisiva, segura, firme e conduzir, na maioria das vezes, contra a própria vontade. Porque, às vezes, né, essa pessoa acha que não está no momento, não acha que precisa de um tratamento, e está colocando todos ao redor em risco, está colocando todos ao redor em situações delicadas, onde está se expondo fisicamente, moralmente, no ambiente profissional, mas a família, né, tem que estar unida para poder conduzir e demonstrar de que ele precisa de cuidado, né? Não pode fraquejar, não pode demonstrar insegurança nesses momentos. Se todos estão juntos, estão colados, precisam segurar a onda e ser de forma assertiva, né, diante do outro e na condução com o outro, né, que se diz esse chefe de família. Como exercer autoridade e resolver os conflitos que essa ausência causa, né? Então, interessante essa pergunta, porque para exercer autoridade a pessoa precisa construir isso, né? Construir isso nela. Então a pessoa tem que se trabalhar, tem que ter esse mecanismo de procurar, né, uma ajuda terapêutica, um processo terapêutico, fazer uma psicoterapia, né, demonstrar que precisa assumir mesmo esse fala ali diante do outro, assumir esse lugar de que, olha, agora responsável pelas normas e rotinas da casa, é responsável pela condução como as coisas vão ser direcionadas, mas o mais importante é através do diálogo, né? Através da palavra que pode se construir alguma coisa e ter também essa relação de autoridade, porque não adianta ter, né, não adianta ter autoritarismo, né, diante das coisas e tentar impor esse autoritarismo e as coisas não se efetivarem, não se segurarem. A autoridade ela é construída mesmo através de exemplos, através da conduta, da ética, da moral de cada um. Então, isso de uma certa forma é construído né, no ambiente familiar. Mas se a pessoa assume uma posição sempre passiva, sempre a parte das decisões das coisas e não consegue se mobilizar, se movimentar para poder assumir esse lugar de autoridade, ela realmente precisa, né, de um suporte psicoterapêutico para ajudar ela a fazer esse movimento, né? Então, a família sofre durante todo esse processo de internamento, né, vendo seu familiar internado. Como a psicologia pode ajudar nesse momento? A família sofre e sofre muito, né?
E por isso de que intero mais uma vez, né, de que é fundamental que a família esteja no processo terapêutico também. Porque o familiar, na maioria das vezes, não sabem, né, quando há algum tipo de transtorno mental, não sabe, não tem informação sobre aquele tipo de transtorno mental, quando é uma esquizofrenia, um transtorno de humor, um transtorno de personalidade, a própria dependência química. Muitos familiares não sabem como conduzir, não sabem como tá ali inserido, né, nesse processo, e muitos às vezes se culpam, né, por achar de que foi por alguma falta sua, foi por alguma deficiência sua, de que o seu familiar está ali daquela forma com algum tipo de transtorno mental. E então inicialmente vem a culpa, né, e depois vem uma certa angústia, um certo entristecimento, uma dificuldade em botar para fora do que está sentindo e principalmente uma dificuldade também até de procurar ajuda, né? Então a família às vezes também foge muito do processo terapêutico por não saber como lidar com isso, né? E como a psicologia pode ajudar? A psicologia pode ajudar, né, através da escuta especializada, né, do ambiente ali terapêutico, das consultas individuais, da que nós chamamos das psicoterapias, né, que hoje tem várias na psicologia. O familiar pode se beneficiar com os grupos terapêuticos, né, para quem gosta mais de um trabalho de grupo, de ver o que as outras pessoas trazem, as contribuições, as experiências de vida. E aí, através do como o outro fala que conseguiu lidar com determinadas situações, resolver determinados problemas, a pessoa pode aproveitar aquilo, se identificar com aquilo e tentar fazer na sua vida prática, né? Os grupos, o bom dos grupos que é isso, de que você se identifica com outro que sofre com o mesmo problema ou a mesma dificuldade que você, e você vê estratégias que é utilizada pelo outro, na forma de ressignificar feita pelo outro, que faz com que você reflita, pense, reconsidere algumas dificuldades suas, né? E possa dar um certo direcionamento. Então a psicologia tem essa modalidade individual, essa modalidade de grupo, a modalidade de sistêmica, familiar, né? Onde a família toda é tratada no ambiente ali. Então existem várias ofertas que a psicologia pode oferecer, né? E não só a psicologia, né? Como também os próprios terapeutas que trabalham com famílias, terapeutas familiares que não são formados em psicologia, a própria psiquiatria também pode oferecer esse espaço de suporte, né, para aquele que sofre. Mais uma pergunta. Nossa. Houve alguma mudança no papel da família no suporte ao paciente durante a pandemia? Pergunta de Tiago Chagas, né? Lá do Cabula, né? Então, se houve alguma mudança, né? Ótima pergunta, Tiago, nesse tempo, né, de hoje de pandemia, porque essa era uma das nossas preocupações, de que se antes da pandemia os familiares vinham para a clínica todos os dias, porque nossa visita aqui é de segunda a segunda, né? Nós não paramos nenhum dia fechado para que o familiar possa estar presente no tratamento do seu ente querido. Nós ficamos preocupados, e agora, na pandemia, né, com Covid, como favorecermos a entrada dos familiares, sendo que temos uma internação com vários outros pacientes, né, que ia gerar aglomeração. Então, eu junto com a equipe que foi montada aqui específica para pensar as coisas do Covid, nós pensamos em várias possibilidades, né? Junto com o uso da tecnologia, com o avanço da tecnologia que nós podemos investir nisso, né? E fazer, não, os familiares têm que continuar presentes no tratamento do paciente. Foi aí que nós favorecemos as visitas familiares através do sistema de telemedicina. Então, a telemedicina nos ajudou a fazer com que os familiares continuassem presentes no tratamento, né, dos pacientes. Então, a pandemia, né, para a gente aqui na Olist não foi motivo de deixar nem o familiar de fora, nem negligenciar o acompanhamento do próprio familiar no processo da internação.
Então, as consultas continuaram acontecendo com os familiares, as visitas, que nós chamamos de visitas online aqui, elas continuaram acontecendo. Então, seu familiar tinha acesso ao paciente todos os dias da semana, né? Temos uma equipe aqui preparada para poder estar orientando, geralmente os psicólogos, as nossas plantonistas, que nos orientam junto com os psicólogos assistentes, né, que confirmam e reagendam essas reuniões, essas visitas, e também aqueles encontros que fazemos de conflito mesmo, né, de botar o paciente junto com a família e poder trazer as coisas que estavam acontecendo. Então, a família para a gente não foi motivo, né, de mudar o papel devido à pandemia, o papel dela na internação devido à pandemia, né? Então, posso dizer que eu acho que ficamos até mais próximos, porque, de uma certa forma, houve, né, um movimento de as famílias aderirem muito grande a esse processo, né, da telemedicina, apesar das dificuldades todas que famílias encontram com tecnologia, mas podemos dar um suporte através do pessoal da TI, né, de fazer com que todos sejam, né, beneficiados com esse instrumento que usamos aqui, com essa tecnologia que usamos aqui da telemedicina, né. A próxima pergunta, né? Quando a internação se torna uma alternativa, como saber se precisa internar minha filha bipolar? Então, a internação, né, ela praticamente é o último recurso, né, de um tratamento. Quando já se tentou várias outras possibilidades que não deram certo, aí sim pensar na internação. Lembrando sempre de que a internação ela é para pacientes agudos, né? É quando o paciente não está conseguindo dar conta de viver aqui fora, não está conseguindo dar conta de fazer o uso contínuo das medicações, não está conseguindo dar conta do seu acompanhamento psicoterapêutico e psiquiátrico, que está em crise, aí sim que se recorre à internação, né? Já tentou esse acompanhamento ambulatorial que não deu certo e a pessoa está completamente fora de responder, fora de condições de responder por si, né? Ela não tem condições de continuar, já que ela pode estar se colocando em risco, pode estar colocando em risco o seu familiar, pode estar tendo uma exposição física, moral, profissional, né, desse sujeito, né, nesses lugares, e aí a gente começa a perceber de que ela já não consegue responder por conta própria. E no caso, alguns casos de euforia, no caso em crises de mania, onde, né, os pacientes com transtorno bipolar, né, conseguem sair mesmo da razão e muitos até em quadros de delírios, alucinação devido a esse estado de mania franca, né? Então, no caso do bipolar, geralmente já se percebe alguns sinais, alguns sintomas, alguns gatilhos, se tendenciar para a mania, né, alguns casos de desinibição, sinais de comportamentos atípicos que não é comum a pessoa fazer no dia a dia. A pessoa está mais acelerada, redução da quantidade de sono, começa a dormir 2, 3 horas por dia e achar que está cheio de energia. Pessoas que começam com excesso de coisas que envolvam prazer, né, o esporte, excesso de horas no esporte. Pessoas que começam com comportamentos muito libidinosos, né, e começam a tentar invadir muito o espaço do outro, com gastos excessivos. Então, todos esses são sinais, né, que pode se verificar, sinais e sintomas que pode se verificar de que a pessoa realmente já está no nível de que precisa de uma intervenção externa, já que ele não vai conseguir mais fazer esse movimento por conta própria, né? Então, e aí a importância do familiar de ser também incisivo e contundente de que, né, precisa fazer alguma coisa e não deixar mais do jeito que está. Vamos lá. A volta do paciente ao convívio familiar após uma internação é complicada. A insegurança é grande e a família não sabe como lidar. Como a família deve proceder nesse retorno? Pergunta de Edna Almeida,
Obrigado, Edna, por essa pergunta, né? Eu diria a você de que a família ela precisa continuar o tratamento junto com o paciente após a internação, né? A família precisa dar continuidade a essa orientação que nós oferecemos aos familiares durante, né, no início, durante e pós o internamento. Porque a insegurança sempre vai existir, né? As dificuldades sempre vão existir. No primeiro sinal de recaída do seu familiar, a família vai se sentir insegura de será que eu tenho que levar direto para a clínica? Será que eu não tenho que levar? Será que eu tenho que intervir de alguma forma? Então gera essas inseguranças, gera esses questionamentos. Então a família precisa estar nesse processo terapêutico para poder se fortalecer, né, durante esse retorno para casa. A família precisa se trabalhar, né? Não vai ser mais como era antes, o seu familiar não será o mesmo como era antes, então a família precisa, né, se tratar para poder reconhecer de que está em um outro momento, né? São novos acordos que têm que ser estabelecidos, né, ao retornar para casa, tem que ser colocados os limites, tem que ser colocado o diálogo, né, para que todos possam falar, se escutar e direcionar para as outras vias, mas a família precisa ter esse suporte, né, saber que pode contar, né, com uma série de pessoas sérias que realizam um trabalho efetivo, um trabalho muito bem feito e que dá esse suporte emocional. Então, o que fazer quando a família não aceita que tem um familiar que precisa de ajuda psiquiátrica? Aqui a pergunta é invertida, né? O que fazer quando a família não aceita que tem um familiar que precisa de ajuda? Então, é difícil, porque se a pessoa quer se tratar e a família está no movimento contrário, aí a briga é dupla, porque a primeira é uma briga contra os próprios sintomas que está sentindo, com o próprio adoecimento, né? E a segunda briga é com o familiar que acha que isso não precisa de psicoterapias, não precisa de nenhum profissional da área de saúde, né? E aí é preciso primeiro a pessoa querer realmente sair desse lugar e procurar o seu tratamento, né? Não esperar de que o outro faça esse movimento para poder fazer alguma coisa por si, né? Mas a pessoa ter a certeza e a firmeza de que ela sim que precisa daquilo, então ela que vai buscar o tratamento, ela que vai buscar fazer o uso ou não da medicação, ela que vai buscar a psicoterapia ou o trabalho terapêutico que for, né, na clínica que ela escolher e que dê esse suporte, né, com profissionais sérios. Então, primeiro a pessoa tem que fazer esse próprio trabalho de ter essa certeza de que precisa, né, desse tratamento, que precisa mudar isso. E a partir da melhora, da implicação da pessoa que sofre no seu próprio tratamento, ele começa a perceber os frutos disso, perceber os resultados disso, né? E com esses resultados vem toda essa animação de modificar e mudar, e logo o familiar vai perceber de que, né, ele mudou e parece que alguma coisa surtiu efeito dali, quem sabe eles possam desenvolver essa autocrítica de que eles estavam errados e precisam, né, dar esse suporte aí para o familiar, né? Então, não tem como obrigar o outro, né, botar uma faca no pescoço do outro e dizer você precisa, né, me ajudar no meu tratamento. Não, você precisa principalmente primeiro, né, dar esse pontapé de que realmente precisa de um tratamento e não esperar de que o outro faça por você, né? Então, é ser realmente protagonista mesmo da sua própria história, né, do seu próprio adoecimento e fazer essa mobilização de que precisa de cuidado. E o outro, né, após isso, poder perceber de que pode ir junto, né, ou não querer estar junto. Mas é primeiro querer saber de que quer se tratar. Próxima pergunta, né? Quais as atribuições da família diante de uma internação? É praticamente, né, o que eu falei. Na verdade, falei qual é o papel da família, né? As atribuições, praticamente, é ela poder, né, trazer as informações necessárias para o tratamento do seu familiar,
poder contribuir com coisas de que, na maioria das vezes, o paciente às vezes não traz por certa inibição, mas que envolve toda a dinâmica familiar ali, é a família poder colocar, né, todas as dificuldades e trazer conteúdo para que a equipe terapêutica possa trabalhar, né, junto com o paciente, né? Então, a família também, uma das atribuições é manter as roupas, trazer as roupas do seu familiar, né, de poder ter acesso ao mundo lá fora, a trazer algumas questões. Muitos ainda estão no ambiente de trabalho, então faz então essa parceria de colaborar para resolver alguns problemas no trabalho. Então a atribuição maior da família é de dar o suporte, né, seja ele psicológico, social, emocional, né, dentro do tratamento com o seu familiar. Né. Então, quais cuidados a família deve ter para evitar possíveis crises e surtos psiquiátricos do paciente? Então, quais, né, cuidados a família deve ter para evitar possíveis crises e surtos psiquiátricos do paciente? Digo a você que isso aqui é muito difícil, né, porque a família pode ser mais vigilante possível do que for, mas se o outro não quer se tratar, né, então possivelmente virá uma crise. E até mesmo, por mais que o outro queira se tratar, existem questões às vezes endógenas, né, hormonais, que fazem com que o paciente possa vir ter um lapso, uma crise e não conseguir evitar. Então, eu acho que inicialmente é a família não querer evitar que o outro tenha crise, é ocupar um outro lugar, um lugar de que se o outro tiver crise, está ali para poder dar um suporte, né? Porque se a família entrar nesse lugar de que precisa evitar as coisas que o outro poderá vir passar, a família começa a assumir uma responsabilidade por si e pelo outro e que não vai conseguir dar conta. Resultado disso vai ser possivelmente uma angústia, um processo de desesperança também e uma inquietação, né, por achar de que nunca consegue dar conta do outro. Então, a família entrará em um processo muito doido aí de que não irá para lugar nenhum, né? Ficará rodando em círculos e ao invés de estar ajudando, vai piorar e vai favorecer sim para uma possível crise do paciente, né? Então, é muito mais importante a gente pensar de que a família está ali, né, para poder ajudar, colaborar e se tiver uma crise, está ali para poder também ajudar e dar um suporte emocional àquele que sofre, né? Próxima pergunta. Pergunta de Lívia, né? Quando o familiar fica irritado, como lidar com o medo de ser agredido? Ótima pergunta, Lívia, porque esse é o primeiro sintoma que qualquer familiar fica com medo, né? Ele ficou agressivo, ele está quebrando tudo, ele está irritado, ele pode me agredir, então gera esse medo de que pode ser agredido por outro, né? A primeira questão é de saber mesmo qual o limite do outro, né? Qual o seu limite também, e de que se ele realmente estiver em um surto psicótico, vendo coisas, alucinando, delirando e que a agressão possa realmente acontecer, é preciso recuar, né? É preciso procurar pessoas que possam dar um suporte para você, possa dar um suporte para, né, o outro também, né? Procurar uma ajuda, né? Existem sistemas hoje de que a família pode ligar para uma equipe que possa pedir uma ajuda, pedir um resgate, porque o outro está colocando em risco a si e aos outros familiares, e ser conduzido com a equipe profissionalizada, né, com um médico, com cuidadores, técnico de enfermagem, e que possa ser conduzido a um hospital psiquiátrico, caso esteja em quadro de surto psicótico, né, ou de, né, surto por uso de substâncias ou qualquer outra coisa. Mas a família precisa manter mesmo, né, tentar manter aí uma certa calma, que ele possa tomar condutas, né, de uma forma muito mais assertiva, né, do que impulsiva e gerar todo um problema maior do que já se tinha.
Se a família percebe que não tem condições de lidar com aquilo naquele momento, é colocar um outro familiar no jogo para que possa dar o suporte, né? E delegar essa autoridade a esse outro familiar que consiga ter mais essa dureza, consiga ter mais essa frieza, essa segurança para que impedir de que o outro venha agredir ou quebrar tudo ou se expor, né? E que possa gerar até um ato de autoagressão e um possível suicídio, né? Então é importante ela reconhecer seus limites e colocar um outro aí nesse lugar de que possa assumir essa autoridade, né? Pergunta de Sam Asmar, como a família acompanha um paciente que rejeita a própria família? Pergunta difícil, Sam, assim. É um momento bem mais delicado esse, né? De que quando esse familiar já tem uma rejeição, né, com o restante da família, aí às vezes precisa tomar medidas um pouco mais incisivas, né? Alguns casos realmente de gerar uma internação involuntária, né, ou uma internação compulsória, né, caso seja encaminhada por um juiz, porque esse ato, né, é um ato de que necessita de que, se o outro está nesse momento de que não consegue decidir por si, aí realmente o familiar, né, tem que ultrapassar, fazer esse movimento de ultrapassar esse limite do outro e intervir em função do outro para que a vida dele possa ser preservada, a sua própria vida possa ser preservada e dos familiares que estão em torno, né? Digo a você, né, de que é preciso muitas das vezes um terceiro vir fazer esse corte realmente e demonstrar de que aquele ato ali é um ato de cuidado, um ato de atenção e de que, né, se estão fazendo isso é porque necessitavam fazer isso, né? Mesmo com a rejeição em jogo, mesmo com o outro não querendo ter esse contato. Mas também permitir, deixar que o outro, né, cada vez mais piore no seu quadro mental, aí é você ser também negligente, né, de perceber de que seu familiar precisar de ajuda, não querer ajuda é uma decisão dele, mas se você vê de que aquilo vai se complicar, de poder realmente tomar a decisão por ele. E aí, no caso das internações involuntárias, onde que essa pessoa, né, se torna responsável pelo o internamento do seu familiar, né? Espero que possa ter atendido, né? Felizmente chegaram outras perguntas aqui, mas que a gente não vai conseguir, né, responder todas, mas podem continuar mandando perguntas para a gente, para o nosso site, que, né, poderemos responder. E está chegando o nosso momento final. E obrigado por, né, estarem conosco aqui nessa noite. Agradeço todas as perguntas, né, todas as colocações e uma boa noite para vocês, boa noite a todos e obrigado.